Escolher deputados e senadores é tão importante quanto eleger quem será o próximo presidente ou governador. Mas o eleitor, muitas vezes, não presta atenção em quem vota, esquece ou escolhe sempre as mesmas pessoas. O resultado disso? Quando se olha o perfil do Congresso, a impressão é de que ele não é bem representativo da sociedade brasileira. As mulheres são maioria entre a população, mas compõem apenas 30% do Congresso. Mais da metade dos parlamentares são brancos, enquanto negros e pardos formam a maior parte da população do país, segundo o IBGE. Deputados e senadores são eleitos para representar e zelar pelos interesses da sociedade. Quando você escolhe um candidato para a presidência, você necessariamente tem que votar tanto em deputados quanto senadores que partilhem das mesmas posições políticas do presidente. Por quê? Porque, caso contrário, o que acontece com frequência é que você vai ter um presidente, por exemplo, do PT. Daí, se o presidente do PT não tem o apoio do Congresso, ele vai ter dificuldades de aprovar suas emendas. Então, assim, é significativo que as pessoas votem em deputados que são da mesma coligação, de preferência do mesmo partido, se não da mesma coligação. O Congresso Nacional é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. São, ao todo, 594 parlamentares, 513 deputados e 81 senadores distribuídos por 35 partidos. São os parlamentares que propõem, discutem e aprovam as leis. Eles também têm o dever de fiscalizar o Poder Executivo. O Legislativo tem um papel, que é um papel do equilíbrio dos poderes, ou seja, ele tem o poder de veto ou de aprovação da agenda do Poder Executivo, ou seja, toda demanda que um presidente da República ou a presidente da República proponha como plano de ação de um governo, ele necessariamente precisa ser votado no Congresso, na Câmara e no Senado. No parlamento, deputados e senadores também se organizam em grupos, chamados de frentes parlamentares, para defender objetivos e pautas em comum. Hoje, na Câmara dos Deputados, nós temos 340 frentes parlamentares, desde essas mais gerais, que representam interesses mais difusos, e frentes temáticas que são mais específicas, de interesses mais particulares, mais circunscritos. Quem decide o que vai ou não ser votado a cada dia é a presidência da Câmara ou do Senado. O parlamentar eleito para o cargo fica sujeito à influência de diversos grupos, como líderes de partidos e representantes das bancadas, que fazem pressão para facilitar o avanço de algumas pautas e dificultar outras. O Congresso ele ainda funciona, no fim das contas, no resultado do processo, de uma maneira bastante centralizada. Muito poder está na mão da presidência da Câmara dos Deputados ou do Senado, o presidente da Câmara que controla, que tem o poder de agenda sobre a Casa Legislativa, a mesa diretora da Câmara e do Senado também tem bastante poder, e aqui também uma outra figura são as lideranças partidárias, que elas têm uma série de prerrogativas na composição das comissões e no funcionamento do processo decisório. Então, o que acontece é quando alguma figura dessas que tem um poder central, institucional, ela está em comunhão de interesses com grupos específicos, esses grupos tendem a prevalecer dentro da agenda. As frentes parlamentares evangélica, do agronegócio e da segurança pública têm perfil assumidamente conservador. Elas são conhecidas como bancadas BBB, Bala, Bíblia e Boi. Oficialmente, a Frente Parlamentar da Segurança Pública é formada por 299 deputados, mas é um grupo de 35 deputados que compõe a bancada da Bala. Entre eles, há aqueles que foram financiados por empresas armamentistas nas eleições de 2014 e os que seguiram carreira militar. Os integrantes defendem a redução da maioridade penal e a flexibilização da venda e do porte de arma. Segundo eles, o Estatuto do Desarmamento dificulta o comércio de armas e impede o direito à legítima defesa. As polícias estaduais, especialmente a excrescência da divisão entre polícia militar e polícia civil, que é uma coisa louca do Brasil, criada durante a ditadura militar, quer dizer, e que não foi revogada pela Constituição de 88, se mostrou totalmente, quer dizer, independente da avaliação que você faça da atuação das polícias, elas são completamente incapazes de enfrentar, por exemplo, o crime organizado, que é nacional.
Então, o Estado brasileiro deveria ter alterado a Constituição para que a União, o governo federal, tivesse uma parcela de responsabilidade na atuação do combate ao crime organizado, o que não acontece até hoje. Uma resposta, claro, absurda, a essa problemática do aumento da criminalidade é a bancada da bala. A bancada da Bíblia é liderada por pastores evangélicos, contrários à união homoafetiva, à descriminalização do aborto, à legalização das drogas e à identidade de gênero. Um dos acontecimentos sociais mais importantes do Brasil nas últimas 3 décadas foi o aparecimento do fenômeno neopentecostal. E, em boa medida, tanto os interesses como os ideais da maioria desses evangélicos não são atendidos pelas políticas levadas a cabo pelo PT e pelo PSDB. É uma cultura que eles levaram a cabo nesse processo de sua emergência no país, nos últimos 30 anos, que, em boa medida, se choca com o leitmotiv da política brasileira, que é compensação para os excluídos e confiança financeira e subsídios para os indignados. No meio disso, tanto a classe média quanto boa parte desses evangélicos emergentes não tem uma relação orgânica com o Estado brasileiro e com os recursos do Estado brasileiro. Então, isso acaba reforçando a tentativa de atuação, por assim dizer, entre aspas, como um lobby em torno de suas causas, já que o Estado não as atende. Já a Frente Parlamentar da Agropecuária surgiu há mais de 70 anos e até hoje é uma das organizações mais fortes do Congresso Nacional. Ela reúne quase metade dos deputados e senadores e é uma das bancadas mais estruturadas. Os congressistas se reúnem toda semana para alinhar o discurso. Em reportagem publicada em agosto, o jornal O Estado de São Paulo afirma que a pressão do grupo levou à aprovação de projetos que custaram 15 bilhões de reais aos cofres públicos. Por isso, cabe ao eleitor fiscalizar os políticos eleitos, para que decidam em favor da sociedade e não de interesses particulares.